Eu acho que uma coisa que eu faria diferente, porque toda a minha trajetória de comercial é B2B. E o consultório é uma coisa mais B2C, em geral. Acho que uma coisa que eu faria seria abrir a cabeça para o B2B como médico. Acho que o médico não pensa o suficiente nisso. Existem muitas, coisas que você pode fazer com uma visão mais B2B. Você pode fazer um evento junto a, sei lá, escola, se você for um pediatra. Você pode fazer eventos, junto a, sei lá, coisas de estética. Não que você vai vender estética, mas porque ali tem mulheres, por exemplo, para uma questão de saúde da mulher. Essa visão de volume, né, onde estão os grupos, que eu quero atender, né, que eu quero impactar, que eu quero ajudar, trazer um impacto. Bem-vindos a mais um episódio do nosso Por Falar em Consultório, aqui diretamente do sofá da Livance Vila Madalena, hoje com uma convidada super especial aí que eu conheço já faz um bom tempo, a Scarlett Dávila, formada pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp, enfim, depois com várias especializações aí, entre MBA, parte pública, depois foi empreender já mais de uma vez, então assim, muita experiência na área médica, no empreendedorismo, e aí a gente vai usar essa intersecção aí de medicina, de tecnologia, de empreendedorismo. Vamos tentar, enfim, trazer bons ensinamentos aí pro pessoal. Obrigado por topar bater esse papo. Uma alegria, Cláudio. Muito obrigada. Boa! Então vamos começar aí, se puder, contando por que você resolveu aí, contar um pouco, sei lá, alguma coisa da tua infância, por que você resolveu ser médica, e Infância. aí depois a gente vai Vai longe. chegando aí nos porquês aí. Legal. Eu sou do Nordeste, né? Eu nasci em Aracaju e eu morei lá até os meus 17 anos, quando eu vim para São Paulo fazer cursinho e tal. E eu acho que sempre assim, quis ser médica, mas eu acho que na época tinha um pouco. Eu acho que eu não sabia o que era ser médico. Eu não tinha médico na família, então eu não tinha de fato essa visão. Mas eu acho que tinha uma questão de fazer algo difícil. Sendo bem sincera, assim, era uma coisa do tipo, o que é o mais difícil que eu posso fazer? Era fazer medicina, então aquilo me atraiu muito. E não satisfeita com isso, eu pensei, posso fazer medicina fora do meu estado, então vai ser mais, aquela coisa assim, eu achava muito interessante também. Eh, então acho que na verdade começou assim. Claro que eu acho que eu sempre tive uma coisa de achar interessante cuidar de pessoas e o impacto que a medicina tem, né, de você realmente ajudar a vida do paciente, e eu acho que sempre foi por esse lado. Então eu quis ser médica dessa forma. Você perguntou qual que é o vestibular mais difícil. Na época, era. Acho que talvez ainda seja, né? Mas Agora a depende, né? tecnologia É verdade. tá indo lá. E aí você veio para São Paulo fazer cursinho, Foi. Aí deu certo, não deu certo. não deu certo. Aí uma coisa interessante foi porque lá na minha cidade eu ia muito bem. As pessoas se surpreenderam, os professores, assim, que eu não passei direto, né. E eu lembro que lá, não é comum essa cultura de cursinho. Aqui, quando eu falava com as pessoas, eu vim com 17 anos, as pessoas falavam assim: "Ah, é normal fazer cursinho para passar em medicina, ainda mais na Unifesp ou na primeiro, né, enfermeira", as pessoas falavam normal. E um primeiro aprendizado que eu achei interessante, acho que até hoje, assim, é que quando eu estava lá em Aracaju, no outro dia, no day after, que eu não passei, eu me sentia um lixo, assim. Eu me senti, nossa, porque se eu fosse inteligente, se eu fosse boa, eu tinha passado. E eu não passei, então eu sou um lixo. Literalmente nessa ordem. E de um dia para o outro eu descobri que tinha uma prova de bolsas aqui em São Paulo. Eu cheguei para os meus pais e falei: "Eu quero passar a prova de bolsa". Eles ficaram meio assustados, aí eu fiz, resumindo, né, consegui uma bolsa Bolsa para fazer pra cursinho. fazer cursinho aqui, com 17 anos, eu fui para o Ângulo. Por sinal, o Ângulo Sergipe, todo mundo fazia essa piada: "Você é de Sergipe, na rua Sergipe", enfim, e aí vim fazer. Conheço bem lá o ano, você. Esse de Eu também. Lopes, né. Sério? É sério. Eu lembro, eu não posso esquecer que eu ia. Teve uma época que era muito estudioso assim também do cursinho. Eu chegava domingo às 7 horas da manhã lá, Sim, não tava aberto, tinha só o vigia. sim, Chegava eu e um amigo meu sim. e a gente passava o dia estudando lá. Aquela sala de estudo, né, aquela Era ele achando um bunker, assim, um buraco ali. E exatamente. eu lembro que eu ia domingão, porque eu tô em casa, não vai dar certo. Chegava lá às 7 da manhã, o vigia tava dormindo, a gente batia lá Sim, e ficava o dia inteiro estudando lá. pois é. Então, vivi essa vida aí. Eh,
E aí, então, quando eu fui, o ângulo tinha uma coisa interessante, que é ele divide você por nota. Então, assim que você chega, você é ranqueado. E eu achava isso bom, assim, porque eu estava bem ranqueada, né? E quando eu fiz a prova, as primeiras divisões, eu ficava assim, entre os 2, 3% mais bem colocados. Eu falava assim, nossa, tipo. Então, assim, de um dia para o outro, literalmente, eu me senti um lixo, e de repente eu tava assim, nossa, Recuperou a moral. eu tô. De mim mesmo, recuperei a moral, mas também eu entendi assim, como é relativo, né? Eu estava num lugar em que e como tem a ver também com, às vezes, com a mentalidade de certas pessoas, as pessoas pensam. Eu lembro que eu tinha 17 anos e eu cheguei a começar o cursinho lá, e os professores falavam assim: "Olha, vocês não", falavam de uma forma que eu fiquei ainda mais para baixo, né. E aí, então, eu vim para cá e eu conheci colegas que estavam na mesma turma que eu, bem mais velhos que eu ali, às vezes 3, 4 anos mais velhos que eu. E as pessoas falam assim: "Nossa, você é um bebê, assim, 17 anos, tipo, sabe, como assim? Você tá se sentindo Ninguém entra na faculdade mal, com ninguém 17 vai anos. como assim?". Eh, e aí eu pensei assim: "Nossa", essa questão do seu próprio valor, assim, sabe, o quanto que não pode ser uma coisa tão frágil. Acho que isso é um aprendizado, assim, pra vida, sabe. Eh, agora empreendendo, assim, a empresa vai dar certo, não vai dar certo, tá no momento bom, não tá, e você não achar: "Nossa, eu não tenho valor", ou essa resiliência, sabe. Tomar cuidado para não olhar só para quem tá na frente, né? E aí, senão nunca tá bom, sempre vai ter alguém É. que foi um pouco melhor na prova, ou que tá um pouco melhor no trabalho, e aí É. é, E aquela coisa, né, que tudo passa, né, as coisas ruins passam, as coisas boas também passam, né, então assim, enfim, daí foi essa situação, mas aí eu vim, fiz esse primeiro ano de cursinho, não passei, aí a história é longa, mas resumindo, eu cheguei a passar, no Nordeste, em outro lugar, né, em Salvador, mas eu já tinha uma visão que eu queria fazer em São Paulo, de alguma forma eu já tinha uma visão que eu queria fazer uma coisa além de só me formar e ir para o hospital. já tinha. Eu não sabia exatamente como, que era, mas eu pensava assim: "Não é isso, não é só me formar e atender, assim, no hospital". Eu queria ter mais possibilidades, assim, de alguma forma. Isso eu tinha esse senso. E aí, então, um outro aprendizado foi que eu fui contra a minha família para voltar para cá, para fazer cursinho, para vir e aí, enfim, aí eventualmente passei na Unifesp. Eu quase fiz GV, na verdade. Sério? É. Mas aí eu passei na GV, cheguei aí uns dias, gostei, Olha, mas aí eu fiz assim: "Não, eu vou passar mais uma vez, se eu não passar, aí, eu faço GV", só que eu passei. nossa, Foi. eu estudei lá. Né, eu Mas eu lembro, tem um amigo meu médico também que prestou os dois, passou na GV, começou a fazer, quase que desistiu de medicina. sim. É que você falou, deixa eu passar, qual que é o mais difícil fora Eles não medicina? Aí você passa no vestibular, dá uma animada, manter a confiança alta. mas era uma assim, mas ter feito medicina foi muito positivo, assim, sabe. Eu acho uma profissão linda, assim, o impacto que você consegue trazer. E foi uma experiência, assim, muito, muito positiva, porque eu tenho um lado humano, assim, de empatia com o ser humano que a medicina conseguiu eu consegui ser muito feliz, realizada, sabe, fazendo esse curso, foi muito bom. Eh, eu acho interessante que a gente consiga, como médicos, ampliar a visão, né, que é o que a gente tá falando aqui. E aí, essa suspeita que você tinha de que não era fazer É, faculdade e ir para o hospital, como é que ela se desenrolou aí ao longo do tempo? foi porque, eh, quando eu comecei a faculdade, não sei se você vai conhecer, acho que provavelmente sim. Sabe quem é o Vitor Aceituno, da Sami? Sim, sim. Vitor Aceituno foi meu veterano. E quando eu entrei, pessoas me falaram dele e tal, e aí eu fui falar com ele, eu falei: "Nossa, eu", como se fosse assim: "Você é diferente, eu também sou meio diferente, o que que a gente pode fazer? Como é que eu posso aprender, né, com o que você já fez e tal?". E aí, então, durante a minha graduação, que ele já estava mais na frente, eu fui estagiária de tudo que ele fazia. Assim, Hum. então a primeira empresa dele que depois ele vendeu pra Informa, que é uma empresa de mídia, eventos, tudo. Tipo assim, ele tinha um site que entrevistava empreendedores e depois você escrevia ali a entrevista, E você, eu escrevia também. em vez de pegar os trabalhos que tinham em hospital e tudo mais, você pegava Não, com durante a empreendedor. graduação, no exato, sabe, a gente, Pô, é um negócio foi que hoje a gente né, vê um pouco, mas naquela época, não, 2012. Eu lembro que ele fez um evento na GV, não que tenha tanto tempo, mas assim, em é, termos de mudança de mundo para empreendedorismo, quase 15 anos, é né. muita coisa, né? É. Era outro mundo, né? É. E eu lembro que teve um evento que ele fez na GV e foi um pitch, assim, super inicial da Memed. Lembro dele
do Ricardo, tá falando, não, porque a letra do médico, e parecia um negócio assim tão distante, né, assim, aquela coisa, e teve, quando a Unimed explodiu, assim, eu fiquei muito feliz. Foi, foi muito legal, né, a gente ver isso acontecendo. Mas aí é isso, então eu Daí você foi pegando gosto quando você estava estagiando nas coisas pra ele. daí eu Falou, fui putz, eu tô fazendo. gostando disso aqui. Exato, eu via que eu gostava, ia participando daquilo, essa capacidade de você, do empreendedor, de você construir, né, quer dizer, aqui está na Livance, você tem isso aqui porque você veio de uma ideia que não existia, né, e a gente está aqui agora, tomou forma. Acho isso muito incrível, É realizar, né? realizar. Executar. Exato. Principalmente quando você impacta, né, está trazendo impacto para os médicos, mas também para os pacientes imenso, né, então isso é muito legal, assim, né. Na faculdade eu lembro de falar com professores que, assim, realmente antes da Livance, a questão de a ideia de você ter um consultório próprio, rápido, estava muito decadente. Eu lembro que professores, eu não sabia exatamente o que eu ia fazer, mas eu pensei: "Se eu for atender, eu vou ser autônoma, o mínimo é isso. Eu vou ter um consultório, uma clínica", né. Eh, e professores, assim, muito bons, sabe, super qualificados, trabalham no Sírio, que você sabia que aquilo era muito bom. E ele falou: "Nossa, eu não consegui, porque é difícil de fazer a gestão, você tem que manter uma demanda ali de pacientes para justificar o custo fixo, né, e tudo isso". E aí eu tive um consultório, mas eu fechei. Então essa era a narrativa que eu mais ouvia de professores na graduação, né, na faculdade. Eh, então essa coisa um pouco do não contra o empreendedorismo, né, mas a ideia de que a gente tinha outras opções que não precisava se arriscar nesse sentido, né, outras opções. E aí você se formou Aí me e, formei, e tá. eu tive a chance de passar um tempo em Londres, né, que nem eu te falei, estudando saúde pública, que foi 1 ano, que era não assistencial, só sistema de saúde, forma de financiamento, é um curso que chama Global Public Health. E lá é um baita de um case de É, sistema de saúde, né? super, né. E era muito interessante, porque tinha pessoas de vários lugares do mundo. Então você olhava vários diferentes sistemas, então sistemas que você tem muito out of pocket, que nem nos Estados Unidos, é mais privado, menos como lá, né. Lá mais de 90% é público. Eh E os resultados que você tem de cada uma dessas. Não tem 100% perfeito, não tem bala de prata, enfim, mas tem muito aprendizado, tem, saúde é uma coisa que tem muito a ver com para quem e onde você está implantando, né. Então você coloca essa estrutura aqui, faz sentido nesse bairro, faz sentido na nossa cultura, mas você coloca talvez em outro país, com uma outra ideia, outra cultura, teria que ser adaptado, né, e por aí vai. Uma vez eu vi um investidor gringo falar, healthcare is local. O setor de saúde, ele tem questões muito locais, né? Sim, Não é fácil sem criar uma empresa global de saúde, né? é. A gente tem que acreditar que é possível, né. É. Mas sim, perfeito. Pelo menos tem que adaptar. E aí você foi lá porque você queria se envolver com saúde ou uma oportunidade que surgiu? E você falou, Tive essa oportunidade, fui, não foi assim pensando em depois trabalhar no SUS ou coisa do tipo assim, não tinha essa esse correlação direta. planejamento, assim, tanto. E tem um ponto, acho que um ponto que eu posso dizer da minha trajetória que foi meio desprendido. Então, assim, quando eu me formei, todo mundo estava: "Nossa, tem a prova de residência agora, isso aqui a gente tem que fazer. Tem o, Esse é o próximo passo". esse é o próximo passo, não tem o que pensar, né? Tem que Você pensar. tá nadando e você não tá olhando pro lado, né? E eu estava assim: "Nossa, não sei, vamos ver", Vamos sabe, ver. a gente vai descobrindo, entende, assim. Então, eu acho que é uma ideia o que for E é um fazer, lado mais empreendedor, né? pelo Você menos tá, é, não tá tão estruturado assim, você tem que é, descobrir o caminho ao caminhar ali. exato. Eu acho que eu tenho um perfil mais generalista do que Começar a funilar tem que se muito assim, funilar né? muito, é. É. E aí, mas trabalhei no SUS, em posto de saúde, trabalhei em plano de saúde, trabalhei em pronto-socorro, clube, evento, ambulância, aquele momento que você se informa, você trabalha em todo que é lugar. Eh, e foi, bem bacana, né, até que chegou a pandemia, foi quando eu consegui fazer a transição para empreender. E como é que foi o estalo? Foi ali quando você estava de estagiário do Vitor ou depois aquilo ali ficou na tua cabeça, você ficou acompanhando coisa, como é que foi amadurecendo isso ou foi de repente um estalo ali, uma oportunidade que veio? É, eu sempre acompanhava coisas, então eu conheço, assim, as pessoas, eventos, etcétera, sempre estava participando, né. Mas de fato o que fez acontecer eu acho que foi a pandemia. Mas no meu caso, assim, resumindo também uma história longa, eu moro sozinha, minha família é do Nordeste, só que especificamente antes, perto da pandemia acontecer,
estourar aqui no Brasil, eu tenho uma familiar idosa que veio fazer uma cirurgia. E eu estava trabalhando no hospital. Quando ela veio, eu já estava, fevereiro, assim, eu já estava no hospital trabalhando com máscara. Ninguém falava disso, mas eu pensava assim, como é que todo dia chega 200 pessoas num avião da China e esse vírus não tá aqui? Não é possível? Claro que tá, sabe? Eu achava que com certeza estava. Inclusive, a gestora do hospital onde eu trabalhava chegou a me ameaçar me demitir se eu continuasse usando máscara, em fevereiro. Porque ela falou assim: não tem indicação disso, você tá assustando as pessoas. E não tinha máscara para todo mundo também. Claro, também. Naquele momento, né? Então ela. E aí eu falei assim: beleza, continuo usando minha máscara. Mas aí foi isso. Então, essa minha tia veio fazer a cirurgia. Ela tem várias questões de saúde, ela fazia tratamento de câncer, várias coisas. E ela veio fazer a cirurgia, eu falei, tia, esse vírus está aqui. Talvez não seja melhor a senhora fazer a cirurgia. Ela, não, eu vou fazer. E ela fez. Quando ela fez, saiu, teve alta, fechou o aeroporto. E ela- Podia viajar. Ela ficou. Nossa. Então, eu não podia ir pro. Ela estava em pós-operatório, de uma cirurgia que foi na coluna ali e tal. Eu não podia sair, porque eu não podia ir pro hospital voltar a trazer vírus para ela. Né? Tinha várias dessas questões também. E aí eu peguei, parei de ir. Nessa época, Travada. fui travada. Telemedicina era proibido, não podia. E aí eu pensei assim, nossa, tem que ter telemedicina, porque o pessoal vai pro hospital em pânico, vai pegar a doença lá, aquela ideia normal, né? E entrei em contato com os lugares onde eu trabalhava, plano de saúde, etc. Eu falei, olha, vamos fazer telemedicina, eu tô à disposição, vamos trabalhar e tal. Só que mais lentos, né? Então eles, não, tem que esperar a regulação, blá, blá, aquela história. E aí eu lembrei de umas pessoas que eu tinha conhecido anteriormente, por meio de amigos em comum, 2 engenheiros da Poli, que eles estavam procurando alguém de saúde para empreender e era difícil. Isso é um outro ponto interessante para os médicos, porque como o médico ganha bem, a ideia de ele full time fundar uma empresa é muito A difícil. oportunidade é O alta. custo de oportunidade é alto. Então é difícil conseguir médicos que tenham o perfil, né, que queiram desenvolver esse perfil e que topem esse custo de oportunidade, né, que é considerável. Então, eu então liguei para eles queriam já começar o que seria a ONIMA, que era a medicina ocupacional, Tá. admissional e tal. E aí, só que a pandemia também bloqueou isso. Eu olhava para o ocupacional, sim, agora eu não posso falar, né, mas eu olhava para o ocupacional e falava assim, gente, isso eu não queria de jeito nenhum fazer. Não. De jeito nenhum. Então eu podia empreender com qualquer coisa, menos Que era uma ideia que eles queriam fazer. eles queriam fazer. Isso eu não quero. Eles cismaram e queriam ocupacional. Porque eles falaram assim, olha, é obrigatório por lei, é muito ruim. Eles falaram justamente porque é ruim, é que faz sentido. E hoje eu entendo, mas na época eu tava em outra ideia. Eu falava, não, eu quero fazer, né, uma medicina complexa, uma medicina interessante, uma coisa meio assim. Não tava pensando de mercado Mais sofisticado. sofisticada. E Coisa mais difícil. coisa, né, que vai. A pessoa vai ficar viva, vai ficar morta, o que vai acontecer, né? Vai tratar um diabetes, o que você vai fazer? Pra abrir a cabeça de alguém. É. E aí, eles queriam fazer isso. Aí eu peguei e falei assim, aí ficou dessa forma. A gente ficou ali conversando, tal, porque isso é importante para o médico também que quiser empreender, né? A sociedade é um casamento. Não pode chegar do nada. Eu vejo, assim, às vezes, colegas falando, eu fui tomar uma cerveja, sair com os amigos, a gente decidiu que vamos ser sócio, agora é isso, e não é assim, né? Você tem que pensar com calma, né? E tudo isso. Acho que quase metade das startups dão errado porque o time não se entendeu, Exato. porque não vai ter só um momento fácil, muito pelo contrário, então... E valores, né? Você, algumas vezes, um quer uma coisa, outro outra. E outra coisa que eu vejo que é importante nesse tema é a diversidade de formações Sim. e de experiências, né? Complementariedade. Complementariedade, porque muitas vezes o atrito se dá quando as pessoas sabem e gostam de fazer a mesma coisa. Então você tem uma disputa, vamos fazer, na startup tem uma série de atividades. Se todos os fundadores querem fazer a mesma, todo mundo tem uma opinião muito forte sobre aquilo ali, alguém vai fazer e talvez a outra parte ninguém saiba fazer ou queira fazer. Então você tem mais chances de atrito. O ideal é que você tenha formações diferentes e aí cada um é especialista em um tema, os outros apoiam, questionam, mas você tem menos zona de conflito. Aí você vai pegar lá, a startup, vão pegar 3 ortopedistas que estudaram na escola paulista e que, fizeram tudo igual e tal.
putz, a formação, a forma de pensar, né, o repertório é muito similar. Então, assim, não agrega tanto, É, né? exatamente. E aí, então, foi indo dessa forma. Aí eu liguei pra eles, falei assim, porque aconteceu o seguinte, nessa época, era aquela época que o pessoal batia palma para os profissionais de saúde, lembra? Lembro. Tinha um horário do dia, o pessoal ia pra janela, batia palma, né? E tinha toda aquela situação, tá uma situação muito tensa ali. Eu tinha, infelizmente, professores que morreram, eu tinha colegas que foram pra UTIs, né? Foi pesado. Situação muito pesada, né? E eu olhava assim e falava assim: "Gente, eu sou médica, não tô ajudando ninguém". Nossa, eu fiquei muito ansiosa, chorava, assim, eu ficava muito mal, porque eu falava: "Nossa, tô fazendo nada, não tô ajudando ninguém". Aí eu, como eu disse, tentei falar com as corporações ali, não deu certo. Aí eu liguei pra eles e falei assim: "Ó, seguinte, ocupação tá bloqueado, não dá pra fazer. Você já tem aí o início de sistema, vamos fazer telemedicina pra covid. Eu atendo de graça, vocês fazem o sistema e a gente vai indo. E E faz aí, alguma coisa para depois ajudar, vê o né? que acontece, sabe? Vamos A gente começa, depois a gente depois a melhora. gente começa, depois a gente vê". E aí, eu até chorei na ligação, porque chegou um momento que eles estavam assim: "Não, mas como a gente vai fazer?". E aí porque realmente era muito genuíno, aquilo era muito real. Eu falei assim: "Gente, sério, assim, eu preciso atender". Isso é uma coisa do médico, bacana, assim, né, é uma coisa bem humana que tem essa coisa da missão, né, realmente. E aí foi assim, aí a gente começou, e nessa hora tem um ponto interessante, para médicos que forem atuar como consultores em startups, que essa é uma forma de começar interessante, às vezes você é um consultor, às vezes você começa, atendendo. Eu podia ter me posicionado assim: "Eu vou chegar na hora do atendimento, eu atendo o paciente e vou embora". Eu faço isso. Só que, eu queria aprender tudo. Então eu fiquei de uma forma que eu ficava 24 horas imersa naquilo. Eu falava assim: "Ah, tem uma reunião de produto", não sabia nem que era produto, mas eu falava: "Não, mas eu quero assistir, não vou incomodar, só ouvindo", sabe, assim. "Ah, reunião de comercial", não sabia o que era, mas vou ouvir. Então eu queria aprender tudo, CS, comercial, né, operação, e tal. E as coisas foram indo, né, até o ponto que, as coisas foram melhorando, óbvio, foi crescendo. E a gente ficava de uma forma que, assim, eu era médica e a gente tinha um aplicativo, vamos supor, você é o paciente, aí você recebeu uma notificação no seu aplicativo assim, "Olá, senhor Cláudio, o seu atendimento vai começar em 5 minutos, a doutora vai te atender", e tal. E era eu mandando mensagem pra você. Aí eu entrava na consulta pra fazer o atendimento. Aí eu depois mandava o link pra você dar o NPS, sabe. Então assim, a gente tinha diferentes personas, né. Aí, era principalmente eu, a Isabela, né, que é minha sócia até hoje, que é engenheira de software, engenheira mecatrônica especializada em software da Poly, e o Miguel, que tinha uma formação muito grande em comercial. Então essa era a complementariedade que a gente tinha. Era eu do ponto de vista técnico, né, no início, a Isa dev, e o Miguel do ponto de vista comercial. Eh e aí a gente foi indo assim, a gente aplicou para o endowment da Poli de ex-alunos, conseguiu o primeiro investimento de R$ 30.000, Olha, e aí com esse valor a gente começou a fazer os atendimentos, a gente por ter conseguido essa verba de ex-alunos da Poli, a gente prestou um serviço, um projeto para alunos, funcionários e comunidade familiares de pessoas da USP, toda, né. E a gente atendeu essas pessoas, a gente fez um atendimento para o pessoal da Anvisa, aqueles, trabalhadores essenciais de aeroporto que tinham que ficar indo. tá na linha de frente. Então a gente fez esse atendimento e no primeiro momento o produto foi se desenvolvendo com esse atendimento de graça, não é que Era a uma gente criou um telemedicina de investimento. graça para ajudar quem estava precisando. Foi. A gente fez cerca de 600 atendimentos, eu pura, Só você. só eu. Então você queria atender, você Eu conseguiu que atender consegui bastante. atender, consegui. E foi, assim, uma das coisas mais gratificantes que a gente fez. Tem uma história engraçada que eu vou contar que teve um momento que eu falei assim: "Pra gente atender com segurança, seria bom se o paciente tivesse um oxímetro", porque ele começa a dessaturar, ele vai começar a sentir falta de ar, e a gente via na televisão, quando a pessoa ficar com muita falta de ar, já tá muito desaturada. Então pra ficar tranquilo e falar: "Olha, pode ficar na sua casa ou fazer atendimento por telemedicina", seria bom se ele tivesse um oxímetro pra ter certeza. E aí a gente falou: "Vamos comprar oxímetro fechado", conseguiu a verba, falou com a indústria para conseguir a preço de custo, tranquilo. Aí isso era, sei lá, numa sexta. No domingo, teve um fantástico que o Drauzio Varella falou para a população: "População,
É importante você ter um oxímetro. Acabou no dia seguinte. Acabou no dia Acabou. seguinte. Não tinha em lugar nenhum. Nossa. Lugar nenhum. Sabe? Você ia na e-commerce, farmácia, nenhum, zero. Eu falei assim, nossa, o que a gente vai fazer? E aí não deu certo a compra. Aí, nesse primeiro momento não deu, mas aí depois eu pensei assim, tem uma coisa que eu acho que vai dar certo, que nunca dá errado, que é o capitalismo. Tem um lugar que eu acho que vai ter. Aí eu liguei no Sírio-Libanês, que tem uma loja dentro do Sírio-Libanês, uma loja de materiais lá. Falei assim, tem que ter, para essa faixa da população, tem que ter lá, não pode acabar. E aí eu liguei, eles tinham, a gente comprou, sei lá, uns 25. Tá. Tiramos dessa faixa da população, compramos todos e fomos atender. Então a gente comprava e com esse dinheiro a gente pagava um log de moto, Uber, assim. Pra entregar. Levava oxímetro, ficava lá 14 dias, voltava. Então vocês iam O negócio circulando. ia circulando, só que a gente voltava, ficava Pega o 40 Covid, dias, mediu, limpava, volta. ficava um tempo, depois voltava. Ia circular Não. do oxímetro. Foi. Então, assim, a gente foi indo dessa forma. Até que a gente vendeu a primeira venda, que foi esse produto de Covid. A primeira venda da Oima não foi de ocupacional, foi esse produto para uma empresa de 1.500 vidas. A gente fez a gestão. E aí por aí você vai. Tem várias histórias, né? Desde o dono da empresa que marcou uma consulta fingindo que era um paciente. Eu atendi. Chegou no final, eu não prescrevi cloroquina. Ele brigou comigo e disse que ia fazer churn do contrato. Nossa. Aí, ele falou assim, ele falou pra mim, por que você não quer que as pessoas fiquem vivas? Tipo, uma questão política virou, né? Claro, super. E aí a gente conseguiu resolver e tal, o próprio RH falou, não, fica tranquilo, um cara mais idoso, vamos resolver, e aí não deu churn. Mas assim, acontece de tudo. Até depois, quando a gente começou a de fato fazer ocupacional, e a gente foi tendo alguns clientes, né, madeira, algumas empresas assim mais tech-friendly, né? Madeira pra gente conseguir, eu peguei um Uber na pandemia da minha casa até uma rodovia no meio do nada, porque eu tinha que atender tipo num centro de logística deles. Assim. Aí subi uma escada, tinha um galpão, todo mundo trabalhando lá de trabalho essencial mesmo, né, que eles fazem. E aí a gente fez lá um consultório, o pessoal subia, atendia, fazia o periódico, ia embora, tá? Então, e assim vai indo, né, graças a Deus. E essa foi a experiência da Ânima, assim, foi muito positivo. Quer continuar falando? Você Foram quantos anos? Não, eu tô aqui, tô apreciando, assim. Uma coisa que é interessante é ver como que você tinha essa veia empreendedora de ir pro desconhecido, né? Tipo, vamos fazer e vamos ver o que dá. Porque o médico, ele é treinado para executar protocolos muito bem definidos e comprovados, né? E o empreendedorismo, ele é o oposto. Essa questão do treinamento, de tudo que você foi estudando, isso não te pegou? Se você conseguia separar muito bem o que era, putz, eu vou atender uma pessoa, eu vou executar um protocolo, né, comprovado e tudo mais, mas aqui desse outro lado eu vou pro lado escuro aqui e tal. Você tinha essa dualidade muito bem, assim. Assim, de um ponto de vista muito prático, por exemplo, na minha vida financeira, essa decisão que eu fui pro desconhecido, né, como você mencionou. Chegou um momento na Ânima, no começo, que eu ainda tinha um pouco de reserva de dinheiro e tal. Depois de um tempo, muitos meses sem trabalhar, eu não tinha mais dinheiro. E aí chegou um momento na Ânima que eu consegui começar a tirar algum dinheiro, eu tirava, sei lá, R$2.000. Passei no MBA do Einstein, só o MBA era 2.500. Claro. Por mês. E você ainda estava travado em casa ou você já podia trabalhar, mas a Uni... Tava médio, tava médio. Aí Isso aí você conseguia com alguns plantões, né? não, Sim. claro. Aí os planos começaram a fazer telemedicina. Tá. Eu comecei a pegar uns plantões de final de Tá. semana. Aí já dava, a gente Já plantando dava de casa, você não estava travada, mas aí já começou a... Mas tô falando que assim, não é glamouroso. É tipo, você sai de uma coisa Não, muito segura, né? Pra uma coisa que, enfim. Mas teria feito de novo. Foi muito bom. Mas aí quando você começou a liberar, você começou a ficar tentada aí, justamente o que você falou, que o médico tem remuneração alta e tal, ou você tava pegando o gosto e a adrenalina pelo desconhecido de empreender? Eu gosto muito. Você tinha se encontrado ali. Eu gosto muito. E conforme vai passando, vai ficando menos desconhecido também, Sim, né? sim. Ou você vai pegando o gosto pelo desconhecido e o desconhecido passa a virar um desconhecido conhecido, né? Desconhecido, Eu conheço esse negócio aqui que eu não sei onde vai, eu não sei o que vai dar, mas o caminho é esse, né? Exato. Mas respondendo a sua pergunta do treinamento, que eu acho que também importante, era médio, porque assim, na Ônima a gente tinha software e operação. Tá. O fato de ter operação, eu ficava incomodada. Incomodada que eu falo, eu ficava mais atenta. Eu não queria, não dava pra gente testar
Não, Que aqui é era pra fazer coisa o conhecimento. na operação e atendimento, entende? Então eu queria tudo bem, vou conhecer ali outras áreas, tá, mas na hora do atendimento, o médico tem que tratar bem o paciente, tem que estar tudo regulado. Então tinha um pouco disso. E tinha uma questão além disso, que empreender em saúde, você tem que ter um responsável técnico. Isso. E eu era responsável técnica, e isso me Claro. incomodava. Porque Tinha um monte de atendimento. depois começou a ter. Aí depois eu parei de atender, e a gente começou a ter outros médicos atendendo. Então eu treinava um por um, tipo, onboarding síncrono. Entendeu? Tipo, Não dá pra fazer brincar. cada É o teu CRM lá. RE, é, e também, assim, tava querendo fazer uma coisa muito boa, né? Mas, assim, toda review de paciente, no início eu vendo, depois de um tempo começou a fazer aleatório, pegava alguns como se fosse auditoria, né? Mas a amostragem, né? Você pegar uma amostragem para pegar alguns feedbacks de médicos de forma aleatória. Tá. Então, ia indo dessa forma. Mas isso é fundamental, isso que você falou. O médico, a gente é, de fato, ele é treinado para não. Você não vai. A pessoa tem uma parada cardíaca, você não vai. Vou ser criativo aqui agora. Você tem que seguir a coisa, né? Arrisca. Eu acho que talvez um ponto que é interessante para o médico, para nós como médicos, a gente se provocar, é entender que às vezes a alternativa pode ser melhor. Por exemplo, a telemedicina, quando não era permitida, naquele momento, para aquelas pessoas, era melhor do que você pegar uma pessoa aí no pronto-socorro com medo, voltar e passar por essa família toda e ter, às vezes, uma pessoa ali tem muito risco de morrer, sabe? Só que não era permitido. Prescrição digital, mesma coisa. Eu lembro quando a gente começou a fazer MEMED, a gente integrou a MEMED na Unima, assinava todos os documentos com MEMED. Os médicos não tinham assinatura, alguns não queriam fazer. Você dava de graça, você falava, eu vou pagar para você. Não queria fazer, entende? Alguns. Aí hoje já quer. Agora é AI, né? Agora a gente tá no momento da AI. Pessoal, opa. Tá achando estranho. Eu acho que é isso, assim. Se pudesse dar um pensamento que você perguntou, né? Se eu tivesse como médica, é abrir um pouco a cabeça do tipo, você não precisa se comprometer com aquilo, mas tá. Como será que funciona isso? Tentar entender um pouco mais, ficar mais próximo. Fica mais próximo, mais aberto a ouvir. Não quer dizer que você precisa Você pode não fazer. sair testando tudo, mas tá próximo. Eu sempre faço a provocação também, né? Putz, sei lá, eu dou o exemplo, você é ortopedista. Putz, tem um pessoal empreendendo com impressão 3D. Putz, independente disso aqui se vai dar certo, se não vai, se acredita ou não, putz, se aproxima, entende, vê o que o pessoal tá querendo fazer. Tá tudo bem, muita coisa vai dar errado, mas acho que você tá perto dessas, né? Você faz um paralelo com grandes empresas, elas gostam de se aproximar de startup, porque quem está criando o futuro, está tentando, eventualmente vai dar errado, mas você pensa o que os inovadores estão tentando. Você, como médico, também se aproxima, ouve, tenta ajudar. Com certeza, aprendizado vai gerar, mesmo que aquele projeto não dê certo. E se tiver um médico por dentro que entende, a chance daquele negócio dar certo aumenta, né? Às vezes você vê os empreendedores que olham o setor de saúde, vê que tem um monte de coisa que não está legal e quer fazer alguma coisa diferente. Mas, pô, se tiver um médico junto, ajuda, né? Sem o médico talvez travar, mas ele trazer a visão dele e se juntar a esses conhecimentos, né? E, assim, nesse processo, por exemplo, quando a Unima foi crescendo e tudo isso, conforme eu fui me distanciando do ponto de vista também de médica assistencial, a gente começou a sempre ter consultores, como eu mencionei. Então, a gente tinha professores de médicos. Tá. Então, por exemplo, a gente tem a Débora, né, que maravilhosa, professora de medicina do trabalho da Santa Casa, ela era consultora. Então, o sistema foi feito tecnicamente de acordo com, tipo, maior evidência científica daquilo, né? No atendimento de Covid, o protocolo que era feito para atendimento foi validado com um infectologista antes. A gente até publicou isso depois, foi bem legal. Então, tem como você transitar pelos dois mundos, né? Isso é bacana. E aí a Unima foi crescendo, foi até onde, como é que... Aí foi onde Quanto tempo, né? Isso. Porque a gente fez uma captação de investimento anjo, por volta de 500K, assim, mais ou menos. E nesse investimento a gente tinha algumas pessoas smart money, assim. Então a gente teve RH do iFood, o RH do Nubank na época, o Ricardo, não sei se você conhece, fundador da Genera, que vendeu para a DASA. Então tinha umas pessoas assim legais do setor de RH e de saúde, que era o que a gente fazia. Era o sonho, né? E aí foi indo dessa forma, até que a gente foi numa segunda rodada, a gente foi buscar captação de fundo.
E aí a gente deu aquele momento do fundo falar, ai, não é você, sou eu, sabe assim, aquela coisa. Ótimo. Ou se não, volta, você tá morrendo lá, assim, volta daqui a um ano, tranquilo. Né? E aí, Ou tá embaixo da superfície, né? tranquilo, exato. E foi dessa forma, só que E quem falava com os investidores era você, era os outros sócios? Como é que a é? gente participava, assim, mas tive bastante, assim, como eu mencionei, esse sócio nosso que era o Miguel, ele tinha um background muito forte de comercial, ele já tinha feito a empresa anterior, que foi muito bem, então ele fazia, mas a ideia era que eu fosse cada vez mais treinada para isso e eu gostava muito de Você gostava? case. Até hoje, É. acho cada vez melhor. É. E, e aí a gente começou a fazer dessa forma, falando com os fundos, e não acabou não dando, assim, né? Chegou um momento que a gente teve, falando assim, grande, a gente teve uma opção que a gente podia captar um cheque de 2 milhões de reais. Só que, quando, para mim, assim, fazendo na planilha e tudo isso, eu não acreditava que a gente conseguiria, com esse cheque, sair de onde a gente estava até onde a gente precisava chegar para uma próxima captação. Eu não acreditava, entende? E, paralelo a isso, falando com alguns fundos, como foi o caso da Stella, que foi o Daniel, né, que apresentou você, eles falavam assim: olha, não, assim, não é pra, né, não é você, sou eu, tal, não é pra gente agora, mas eu posso te conectar com algumas pessoas de M&A. Eu acho que tem sentido você conectar com estratégico. Na época, na primeira vez que eu ouvi isso, eu falei: imagina, nunca M&A, nunca CDI, Isso. agora, É isso. também no começo, tal, não queria. Mas conforme foi desenvolvendo, a gente foi aprendendo e tive algumas conversas, umas 4, assim, de possibilidade de M&A. Aprendemos bastante nesse processo, coisa de, sei lá, player fala assim: põe as coisas no data room e coloca o que você acha que a gente fechando, o que você acha que são os próximos passos para fazer? Aí você vai lá, boa fé, ingenuidade, e aí depois a pessoa não faz o deal e abre uma vertical de arquivo, sabe, assim, interno, né? Então, assim, você vai pegando, né, um pouco aprendendo as coisas, mas faz parte. É, Aprendizado. é, Custa um pouquinho, mas. é, E quando você foi falando com os fundos, né? E você foi ouvindo isso de que, não é agora, não é não sei o que e tal. sim. É, o que você ouviu te trouxe aprendizado e reflexões para o seu negócio? É, te deixou mais desanimada porque o pessoal não queria mexer com a tua confiança? Ou as coisas que você ouviu, você falou assim, eu acho que eles não entendem do que eu estou fazendo e eu estou confiante do meu negócio? Como é que isso caiu para você? Porque é uma reflexão, né? Quando a gente vai levantar, né, capital, enfim, já fiz isso algumas vezes, você ouve dezenas de não É, para ouvir um sim eventualmente. é, E aí aquilo ali, né, para confiança é complexo, mas é muito também sobre o que o investidor está fazendo, o que ele está falando, né? é. Então às vezes fala, putz, não, legal, isso aqui faz sentido, eu vou ajustar, pô, tem um aprendizado aqui legal, mas eu vou ajustar. Putz, isso aqui tá abalando minha confiança e eu acho que eu vou repensar, né? Então assim, essas conversas em geral geram bons aprendizados, apesar de que muitas vezes o investidor não conhece de saúde porque é muito específico, e aí, enfim, ele também não tem tempo às vezes de aprofundar no negócio, vou aprofundar no saúde ocupacional, É, e aí ele meio que, né, fala, não é você, sou eu, e segue a vida. é. É, Você a lembra? pergunta difícil. Assim, eu lembro que eu sempre gostei muito de falar com os investidores, porque principalmente quando eles eram diretos. Eu gosto de falar, quanto mais direto eles são, melhor, porque em geral são pessoas inteligentes, que têm um ponto válido e faz você refletir. Às vezes você não consegue ter essa reflexão que você falou, porque eles não falaram para você, É. de fato, né? Tem Você umas tem uma saídas impressão, meio mas elegantes ali, você não tá no momento, adorei e tal, e só, pô, mas é. Exato. Mas os que falaram, assim, teve alguns que tiveram, assim, a gentileza de parar, abrir economics, assim, olhar, tal, e dar esse feedback. Eu acho que foi, em geral, era uma sensação de aprendizado. aprendizado, né? Acho que a principal experiência que eu tive nesse aspecto foi uma acho que foi até com o Daniel, da Stella, que estava nesse momento que eu falei assim: agora, este cheque, eu não acredito nesse negócio de 2 milhões, tem a possibilidade de vender. Foi até quando ele me apresentou a você, ele falou: conversa com um empreendedor que já passou por muita coisa pra trocar, né. E teve um dia que eu conversei com ele, acho que era uma sexta-feira, e ele falou uma coisa pra mim assim: "Você sabe que uma opção é fechar, né?" E essa acho que foi o maior, assim,
principal momento dessa jornada de captação para mim foi essa conversa esse dia. Entender que isso era uma opção. Essa é uma opção. Não era um palavrão, né? Depois eu entendi que isso me fortalecia muito mais. Depois, quando eu fui negociar o M&A, que a gente fez, eu vendi para um estratégia e tal, eu passei 2 anos depois na operação e tudo, saber que eu podia falar assim, você não quer, eu vou fechar. Isso na mesa de negociação. Tipo, às vezes o melhor negócio é porque você não fecha também, né? Tinha uma opção que fechar, que às vezes era mais elegante do que aceitar, né, um absurdo, sei lá, uma coisa assim, né? Sim. Mas eu falo, na hora que você está negociando e o cara olha e fala assim, não, ele quer, porque ele está negociando com você, alguma vantagem, né? O interesse. E ele fala assim, não, mas ele quer desvalorizar você. Aquela coisa, você tem a opção de fechar, né? Assim, e ele falou isso, eu lembro que eu chorei muito. Na hora, assim, eu não chorei, na hora eu fiquei calma, né? Claro, essa vergonha. Mas não dá. Mas no dia mais tarde, e no outro dia, eu passei, acho que sem brincadeira, um dia chorando. Mas o que ele falou? Que eu podia fechar. E quando eu imaginei... o investidor. O Daniel falou pra Ele mim falou, assim, tem- olha, uma opção é fechar a empresa. Ele falou assim, é diferente você falir, você quebrar, e você fechar. Quebrar é você quebra sem dinheiro para pagar os impostos, que é outra coisa. Eu tô vendo caro, você organizadamente você fecha, né? E aí, quando eu percebi que isso faz parte, acho que é um amadurecimento também do empreendedor, depois desse momento de ficar mal e tal, que passou um dia, hoje, assim, foi uma coisa muito positiva. Então, eu gosto muito de conversar com o investidor em geral. É interessante como isso que você está falando é cultural, até de trabalhar dentro das empresas, de feedback e tal, como às vezes o brasileiro tem dificuldade de falar real e ser direto, né? Tem outras culturas que as pessoas são muito diretas. O brasileiro tem dificuldade de desagradar alguém, de falar real porque vai magoar, tal. Só que isso é muito ruim, né? Porque quando você fala real para uma pessoa, né, no trabalho, um companheiro, putz, você está ajudando. É que, obviamente, o que não ajuda é que muita gente não recebe muito bem. Fica incomodado, acho que é uma coisa pessoal. Mas quando a pessoa que está recebendo tem maturidade para isso, é a melhor coisa, né? E acho que os grandes fundos de investimento que eu aprendi ao longo do tempo são aqueles que te dão um feedback real e te explicam, né? Então, assim, quanto melhor o fundo, acho que a relação direta é o nível de feedback que ele te dá com a transparência e aí o aprendizado. Até para você entender que talvez você deva fechar, era uma opção, ou que ele te fala assim, putz, eu não vou investir por causa disso, 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 disso. Você pode concordar ou não e eventualmente você fala, depois de um ano você volta e fala, lembra aquilo que você falou? Então eu mudei aqui, corrigi aqui, o cara fala, pô, animal, pô, agora eu tenho interesse, porque essa pessoa me ouviu, né? Isso até como um funcionário, que você ouviu, você falou um negócio, a pessoa ouviu, melhorou, fala, pô, essa pessoa é incrível, porque é uma pessoa que sabe ouvir, investidor gosta muito de, português não tem uma palavra de coachability, né? É alguém que sabe ouvir, reconhecer, refletir, não rebater na hora, ir lá pensar, eventualmente, né, trazer um contraponto, ainda mais quando você tem uma visão sobre empreender, mas é pegar esse conhecimento de alguém que está afim de compartilhar isso, né, e tem muito valor, né, então acho que os bons investidores fazem isso, os outros que, não, eu adorei, mas agora não é para mim e tal, pô, me fala real aí, né, vê se eu aprender alguma coisa, né. Super, Pois é. E aí? E aí você resolveu, e aí, enfim, teve esse caminho com o estratégico, né? Acho que M&A, né, traduzindo aqui, né, basicamente quando é uma startup é partir para uma venda, né? Fusões e aquisições. O estratégico é uma empresa do setor. Você foi para lá, ficou 2 anos, né, para entregar isso que você falou que você ia fazer depois, né? Pô, baita aprendizado. No final você conseguiu vender. Sim. Pô, já é super legal, né? Fecha um ciclo, trabalhou lá. E aí depois de 2 anos você falou o quê? Agora chega, vou atender em consultório, nunca mais vou empreender, quero empreender para sempre. Como é que ficou assim? E aí, voltando para hoje, assim. Perfeito. Isso foi quando, assim? Isso foi eu saí final de 23, né? Você vendeu em 22. 22. Foi uma jornada rápida, e 23. assim. Você empreendeu em 2020, Início de 24. vendeu em 22 e saiu em 24. Pô, então você fechou um ciclo super rápido de muito aprendizado, né? Independente de não ter virado o negócio gigante que você imaginava. Sim. Pô, em muito pouco tempo e muito nova, você passou por uma experiência absurda, né? Porque assim, porque o que acontece às vezes é que as coisas não andam, a grande maioria, infelizmente, em especial em saúde, a grande maioria das startups não andam. E às vezes um problema é que demora muito para você realizar que aquilo ali não deu certo, né? Até alguém falar para você que é uma oportunidade de fechar, até de repente você
aceitar que isso é um caminho válido e que eventualmente você precisa ir para um outro caminho, né, repensar e tal, e que talvez você não precisa ficar abraçado naquele negócio que talvez não vai dar certo para sempre Sim. e que tá tudo bem. Acho que do teu lado você teve uma experiência rápida de viver muitos momentos, tentar levantar, não conseguir, levantou um pouco, ouviu um monte de coisa, negociou com o estratégico, ficou lá depois, e aí, né, putz, você tinha feito vários MBAs aí, Pagamos investidores. pagar os investidores, sair, É. né, com um orgulho, assim, de Sim. ir pronta para a próxima. Pronto para a próxima. E aí foi isso, né? Aí, Emenê tem seus desafios, né? Um outro momento, uma outra conversa, Aula, um outro papo. Mas foi uma experiência muito boa, né? De aprendizado. Foi uma experiência como médica, né? De uma coisa mais vida corporativa, é diferente. Né? É diferente de médico e diferente de empreender startup. Né? uma coisa mais Outra executiva, coisa, assim. mais executiva. Então, lidando mais com cliente enterprise, mas eu aprendi muito, me desenvolvi ainda mais com o comercial. A Ônima, né, pós-operação, cresceu bastante, que são as 4 vezes, atinge uma parte de um valor de receita que foi mais considerável. Então, muito legal você ver esse projeto. A gente negociou no Foi legal ver o filhote ali também crescendo, né? crescendo. Que não foi um fechar, tipo, acabou aquilo ali, né? Ele ganhou vida e tal. A gente negociou a marca continuar, apartado do que ser engolido e sumir, né? Então foi uma coisa bacana também. E foi indo assim. Nesse período eu acabei liderando também uma área de sinistro, não entrar em muito específico, mas assim, sinistralidade, sinistro de plano de saúde. E aprendi muito sobre dados de utilização, parte do financeiro do sistema de saúde, etc. Geria, assim, volta de 100 mil vidas. Foi bem interessante, diferentes operadoras. E então, e aí nesse tempo, eu conheci meu atual sócio, que é o Felipe, e ele estava começando a ideia da Medify, que é a empresa atual, e eu comecei a ficar próxima, assim, meio como tipo um advisor, assim, conversando um pouco, mas assim, longe. Aquela coisa ali conversando. E então, quando eu saí, né, de lá e estava livre de novo, felizmente tinha até várias opções, porque várias pessoas queriam empreender e queriam um sócio. Se alguém e o que você tinha passado era, Né? pô, ia cortar um caminho absurdo, né? Sim, assim, muito grata por eu ter tido essa percepção, assim, de várias pessoas. Às vezes você não tinha nem se dado conta do quanto que o que você tinha passado tinha valor, né? Foi bem bacana isso, é uma coisa realmente que a gente tem que valorizar as conquistas, né? É bom porque também você vê que quando você não tem, eventualmente não deu certo do jeito que você queria, você gerou um aprendizado absurdo e aquilo ali tem valor. E esse valor vai sendo compounding ao longo do tempo, né? Pois é. E aí, então, foi indo dessa forma e hoje, né, a gente tem a Medify, que é uma plataforma de credenciamento personalizável para hospital e clínica. Então, eu tô há 1 ano, né, como CEO da Medify especificamente. Então ele estava entendendo, você entrou, mas e você virou... Exato. E a gente está em cerca de 15 hospitais, mais de 120 clínicas, 10 mil médicos na plataforma. Então tá indo dessa forma, você tá sendo bem feliz, sabe? É uma experiência de aprender o que a gente aprendeu lá com o RH para os CLTs, só que a gente tá levando isso pro RH dos médicos nos hospitais. Porque o médico, por ele não ser CLT, ele não responde para ninguém, né? Ele não é ele não é cuidado por ninguém nesse sentido. Tá. Tem uma área diferente do RH que chama relacionamento médico, né? Que é o RH do médico. E aí, então, o nosso sistema é muito voltado para esse stakeholder, para o stakeholder também financeiro dos hospitais, para mostrar o quanto que você ter esse processo traz mais receita para o hospital, enfim. E a gente hoje faz isso. Boa. E aí, quantas pessoas trabalham na empresa? Hoje, né, você falou que você aprendeu captação, que você gostava de falar com o investidor, tem a parte de vendas para os hospitais, assim, como é que é o teu dia a dia, assim, o que você faz? Hoje, a gente ainda está em early stage, né? Então a gente tem menos de 10 pessoas. Ainda mais no mundo que a gente está, que cada vez mais você tá conseguindo, né? Você entende? Não aumentar tanto nessa necessidade. Exceto para atendimento específico de cliente. Então, tem cliente que é muito nível nacional, que você precisa ali, às vezes, de um suporte, enfim, né? Legal. Nesse sentido. E em termos de rotina, você fala, Tua dedicação, né? O que você... Aonde que tá o teu esforço maior, assim? Comercial, com Comercial. certeza. Acaba que
assim, algumas coisas, tipo, ainda faço operação de financeiro, obviamente, eu faço principalmente passagem de bastão comercial CS, implantação, muito próximo, porque a gente está finalizando o processo para ser repetido. O processo não está totalmente fluido, né? A gente está ainda aprendendo, mudando algumas coisas, e isso é muito importante, eu acho, essa iteração. Mas a minha realidade é isso, é comercial, ciclo de venda longo, né? Isso é uma coisa que outro dia eu fui no evento do Edson Rigonati, teve presencial, e tinha lá um cara que vendia Salesforce, vendeu Salesforce há muito tempo. Eu falei, nossa, cara, foi a pessoa que eu mais me senti entendendo o que está acontecendo, porque é uma venda, ciclo de venda longo, muitos stakeholders, e existe uma resistência porque as pessoas fazem de uma forma hoje, né? E você está ali trazendo uma coisa diferente. O que a gente mais vê que está melhorando isso é focar no buyer, né? E mostrar para ele os ganhos gerenciais e financeiros que ele vai ter implementando aquilo, né? E pro operacional, porque a gente tem várias validações automáticas, ele deixa de fazer coisa manual. Então isso ajuda também para ele, né? Mas as coisas estão melhorando, o ciclo de venda diminuindo, mas hoje meu maior desafio é esse, como diminuir ciclo de venda. Só penso nisso. E no final é aquela coisa, né? O cargo é CEO de startup, mas a realidade é vendedor, né? Exato. Vendedor. Eu fiz um post outro dia que até viralizou meio desproporcionalmente, assim, que era coisas que ninguém te conta quando você tem 20 anos de idade. Sócio de escritório de advocacia, vendedor. Sócio de empresa de consultoria, vendedor. CEO de startup, vendedor. É tudo vendedor. Então você vai ficando mais, você vai subindo na cadeia, você vai virando mais vendedor, né? E aí, se não vende, não cresce, não tem o resto, não tem dinheiro para investir em tecnologia, para contratar as pessoas e tudo mais. Exato. Então, até captação de investimento é uma venda. Venda, tudo venda, né? Então. Contratar gente, né? Então, você tem 10 pessoas, menos de 10 pessoas. Você precisa contratar uma pessoa. Você precisa vender para essa pessoa, né? Porque se essa pessoa tem condições de trabalhar num outro lugar mais estruturado, você precisa vender um sonho. Por que aquilo ali vai dar certo? Por que não vai ser uma furada? Né? Então, a gente está vendendo o tempo inteiro, né? Exato. E muitas vezes a venda não dá certo, e aí é a gente com a gente mesmo ali no dia a dia. Acho que tem um paralelo interessante aqui, que acho que é legal para a gente fechar, com o empreendedorismo médico, que é atender paciente no seu consultório, né? Então eu sempre gosto de falar que o médico, diferente do seu empreender, que é mais, talvez mais óbvio, né? Eu sempre falo que o médico é um empreendedor, mas ninguém avisou, né? Porque ter um consultório é empreender, você precisa ter o financeiro, o comercial, relacionamento médico-paciente, tem que saber se vender, você tem que continuar evoluindo e tal. Então tem esse lado vendedor, tem esse lado de frustração, que você fica lá batendo na porta, igual que você falou, que é o médico tentar, escreve o artigo, faz o post, fala com as pessoas, abre a lojinha, né, vamos dizer, o consultório, ficou mais fácil com a Livance, mas você tem aquela frustração, o negócio não vem, ele demora, você não sabe se você está no caminho certo, não está, né? Se você tivesse ido para esse lado do empreendedorismo, assim, de atender, de ter o seu consultório, assim, como é que você imagina que você estaria? O que você poderia, talvez, trazer de reflexão para os médicos que estão nessa jornada, assim, que hoje você tem, né, toda uma experiência diferente, assim? Pensando, assim, como eu pensava como médica, quando eu estava atendendo, acho que a principal dificuldade é a questão de vendas, mas a questão de marketing. Tanto que recentemente o conselho teve até uma atualização, né, do marketing médico, mudaram as regras porque era muito rígido, né? Então, tem essa coisa que a gente é treinado na faculdade, tipo, isso aqui a medicina é maior do que eu ia falar a dancinha do TikTok. Não nada contra isso. Resume a isso, né? Não quer dizer que você sabe, eu vou fazer isso ou não vou fazer isso. Não é mas eu, assim, eu tenho uma mente muito aberta, assim. Eu acho que não tem nenhum problema. Enquanto você não tá fazendo mal a alguém, não tem nenhum problema. Que é o juramento, né, de Hipócrates. Não, primeira coisa, do no harm, né? Não faça mal, né? Então você vai fazer propaganda, às vezes, de um tratamento que não é indicado, não é bom. Isso é um problema. Agora, sem ser isso, assim, eu acho que faz muito sentido, sim. Acho que a maior dificuldade, nesse caso que você mencionou, é a questão de marketing e vendas. Tanto que o e-medicina é um daqueles sistemas, né, que foi muito bem, eles têm módulo, né, de marketing, justamente. Acho que faria sentido também, não sei se vocês trabalham com isso de ajudar o médico com marketing, etc. Mas eu vejo vários colegas, em grupo de faculdade,
é o assunto, assim. É. As pessoas perguntando, tipo, tô usando o Doctoralha, vale a pena se cadastrar lá? Ou fazer o plano pago ou não? Traz paciente? É, essa é a... É o grande desafio, que é o que É você o tá grande focada no teu é venda, eu tô... o cara tá vendo lá, é venda, Tudo né? venda, né? É. Tudo venda. E aí, como você falou, o marketing, para você vender, você precisa ser conhecido, você precisa, não que você é um produto no sentido de um pacote de bolacha, mas você tem que ter um posicionamento. Mas vai, eu sou médico. Esse médico não, já foi diferencial, não é mais diferencial. Então, assim, É, você é o quê, né? Você atende que paciente? Porque se você atende todo mundo, você talvez não atende ninguém. é. Como é que você se comunica, né? Como é que você se posiciona, né? É, eu acho que uma coisa que eu faria diferente, porque toda a minha trajetória de comercial é B2B. E o consultório é uma coisa mais B2C, em geral. Acho que uma coisa que eu faria seria abrir a cabeça para o B2B como médico. Acho que o médico não pensa o suficiente nisso. Existem muitas coisas que você pode fazer com uma visão mais B2B. Você pode fazer um evento junto a, sei lá, escola, se você for um pediatra. Você pode fazer eventos junto a, sei lá, coisas de estética. Não que você vai vender estética, mas porque ali tem mulheres, por exemplo, para uma questão de saúde da mulher. Essa visão de volume, onde estão os grupos, que eu quero atender, né, que eu quero impactar, que eu quero ajudar, trazendo impacto. Acho que a visão de B2B para vendas é uma coisa que seria muito interessante para o médico, né. Nossa, adorei. E aí, foi engraçado, faz algumas semanas, eu estava no final de semana num encontro de família, Sim, e aí tinha, assim, primo do primo, uma pessoa mais distante, assim, e aí eu sentei do lado, a gente começou a conversar, e ela inicialmente é professora de inglês, depois ela se formou em psicologia, e aí ela atua como psicóloga, e muitas vezes ela dá psicologia em inglês, começou a aparecer. E aí eu comecei, né, aquela coisa de empreendedor brainstorm e tal, e eu falei, putz, você já pensou em, por exemplo, escola americana, que é bilíngue, que tem muito estrangeiro que vem para cá, exato. e aí precisa fazer terapia, porque está numa adaptação, e ainda não fala talvez tão bem o português. Então, poxa, ele vai fazer com alguém em inglês, mas é alguém que é brasileiro, que conhece a cultura local. Ela falou, nossa, que legal. Eu falei, pô, entre em contato com as escolas, né, americanas, inglesas e tal, que de repente eles estão precisando de alguém que nem você, para indicar para os pais, crianças que estão com dificuldade de adaptação. Eu falei, nossa, putz, legal. É, Aí eu falei, pô, imagina de repente você pegar brasileiros que estão no exterior, que estão também com dificuldade de adaptação, e aí eles querem fazer inglês para isso, mas com alguém que é brasileiro. Então, assim, você pensar qual que é o canal, de repente, ali é um B2B2C, você vai falar com a escola, que vai te indicar para as pessoas, e aí você entrou nessa. Então, assim, a gente começou num brainstorm desse, que é justamente meio canal de venda, assim, um pouco, né? Onde que você chega, é. E e isso é foi super legal. Eu tenho até curiosidade de saber se ela implementou alguma coisa. Ela achou que foi legal a conversa. Foi bem nessa linha, assim, eu comecei a meio brainstorm de onde que ela pode achar, porque ela tem um diferencial. Uma sim. psicóloga que era professora de inglês, então fala inglês fluente. Então, assim, pô, onde que eu me encaixo aqui, que é um produto diferente, né? É, e conhece a realidade do Brasil, né. Nesse exemplo seu, a minha irmã, por exemplo, ela mora na Alemanha e ela faz terapia com um psicólogo brasileiro. E uma coisa que faz sentido é que o brasileiro, ele entende, não é que ela não consegue falar inglês ou no caso alemão, é que ele entende o que é estar no Brasil, ele entende, isso é um diferencial. Eh, outra coisa que eu faria, acho que a última coisa, né, pra terminar também, do médico no marketing é o seguinte, muitas vezes o especialista, às vezes até na faculdade a gente via isso, o médico às vezes ele faz um negócio para outro médico. Então ele vai falar de uma doença específica, que fala de uma forma que ele está falando para outro médico, ele não está falando para o paciente, ele está falando para outro médico. Isso são perfis, você via isso, você vê isso, né. Eu, como paciente, eu quero saber o seguinte: esse médico, ele vai, a consulta vai ser corrida ou eu vou poder falar com calma? Ele vai me examinar? É isso que eu quero saber. Isso talvez o que você esteja falando e se encaixa na experiência do usuário, né? Experiência e, assim, quais são os diferenciais que você pode mostrar que você é muito, que eu quero agendar com você? É. Isso eu acho que é um ponto também E que às vezes vem muito contar sobre isso, abordado. né? É uma coisa simples de É, o que que esperar de uma consulta comigo, né? às vezes Entre isso. que esperar de uma consulta Simples. Como comigo. é que é a minha consulta? Eu faço assim, eu gosto de começar assim, ela leva tanto tempo, eu faço isso, isso. Aí eu falo, pô, legal, eu quero, né? Porque em geral as pessoas procuram na internet, putz, me indicaram essa pessoa, ou eu achei, sei lá onde.
Tá, mas como é que é, né? É, E hoje em dia as pessoas querem saber como é que é antes de ir. né? Às vezes contar como foi um atendimento, sem contar, é óbvio, né? O Claro, xixi, sem expor ninguém. É, Mas contar como é que foi uma situação que às vezes acontece com muitas pessoas, né? é. Isso que você falou de comunicação é uma coisa que me pega muito, e você falou para o médico, mas vale para todas as profissões. Então eu lembro, trabalhei muito tempo no mercado financeiro, e aí durante um tempo eu ficava ali para atender clientes que eram pessoas físicas, famílias que tinham um patrimônio grande. E aí muitas vezes eu trazia outras pessoas ali do fundo, que eram técnicas de alguma área, para explicar alguma coisa que a gente estava fazendo de investimento. E era impressionante como as pessoas chegavam, estavam falando com, sei lá, um cara que é um empresário lá, tinha um cara que tinha uma rede de óticas. O cara não conhece nada de mercado financeiro. E aí a pessoa chegava lá e começava a falar um monte de termo técnico. É. E aí, parte disso é não se dar conta, e parte disso às vezes é achar que falar assim passa credibilidade. Só que é o contrário, porque você afasta a pessoa se sente meio mal, até às vezes envergonhada, ainda mais era uma pessoa de sucesso, né, empresarial tal, de ficar perguntando, e aí você não conecta, a pessoa não aprendeu e ficou ruim, né? O grande segredo é você entender o teu interlocutor e falar de forma simples. Vale para a pessoa que trabalha em marketing. Ah, você está indo falar com a outra área da empresa, não é você sair falando um monte de temas, as pessoas não sabem, né? E as pessoas não perguntam, não entendem o que você falou, você não conectou, e vale muito para o médico, né? Como é que você traduz de uma forma simples para o paciente, ele entende e se conecta com você, né? Essa E palavra aí, é essa, conexão. Você fala. conexão, né? E a conexão não é gerada se a pessoa não entendeu, aí ela fala, putz, será que isso aqui é óbvio, só eu não sei, vou me achar burra se eu perguntar, né? Então, acho que saber traduzir para o interlocutor é fundamental, né? Perfeito. Muito bom, sensacional. E para finalizar, algum livro, algum conteúdo, um podcast, alguma coisa que te marcou na tua jornada, assim, que foi talvez um ponto de virada, assim, pode ser alguma coisa meio atual que você está vendo também, mas eventualmente alguma coisa que ao longo da jornada, assim, foi um conteúdo que te ajudou muito, assim. Nossa, eu não sei. A gente falou bastante coisa, né, assim, que É. foi importante. Eu acho que Ou talvez assim, a estão forma, contando. talvez assim, como é que você, em geral, acho que você falou que você gosta de conversar com muita gente, mas em geral, como é que você gosta onde você busca aprendizado, assim, qual é a tua forma de, em geral, de buscar conhecimento e evoluir, assim? Uma parte é fazendo, né, eu já percebi. Sim, vai fazer, exato. Fazer ajuda, né, tem o planejamento e o fazejamento, né, É. mas tem alguma outra... Então, eu não sei se você lembra quando eu conheci você, eu falei assim, que eu sei que você tem um background muito financeiro, né. É, E eu falei assim: "Nossa, Cláudia, eu queria muito aprender finanças". Lembra? Eu falei: talvez eu possa fazer um curso, eu quero me especializar em finanças, sei o quê". E aí eu falei com algumas pessoas, eu fui atrás, e tipo, hoje eu fazer essa parte de finanças é uma grande conquista pra mim. Eu é, falei: "Pô, que eu legal". lembro que você me falou isso. Lembra? Você falou assim: "Não, mas veja, tem a especialista de finanças, tem o que você precisa para A, B, C e tal, né". Então, tem um Eu pouco. acho que eu lembro que eu te falei para você se aproximar do pessoal do financeiro da empresa. Foi, É, exatamente, você falou. né, É, eu eu fiz lembro isso. disso. Exatamente. Vai ver, porque assim, às vezes mais do que você estudar, você está dentro de uma empresa. Se aproxima ali, É, demonstra interesse. As pessoas ficam contentes quando alguém se demonstra interesse super. pelo que a pessoa está fazendo, né? E às vezes o financeiro ali na empresa, uma parte menos, assim, sexy e tal. É. É, Eu acho super sexy, é, tem gente que acha pouco sexy. então, pô, vai lá, pega, aprende na prática, né? Super. É, A humildade de você chegar lá e falar assim: "Eu não sei isso daqui", que é uma coisa que não é muito comum. O médico, em geral, a gente tem que saber tudo, né. tem aquela imagem, né? É. Como é que eu vou passar a imagem? Então, essa coisa de você ter mentores, né, você, um mentor meu, que eu sou muito grata, como você me orientou, fui buscar essas pessoas ali do financeiro onde eu trabalhava, que foram também ali que me ajudaram. Então acho que é isso, assim, você quando você falou, assim, alguma coisa que mudou, eu acho difícil, porque as coisas vão muito elas vão muito em movimento. Então o que eu estava preocupada 2 dias atrás, eu nem sabe, vamos pra frente, assim, eu nem lembro mais, eu tenho que ir pra frente, tenho que resolver outra coisa. Literalmente ontem eu estava num caminho só, tinha 3 problemas, eu acordei hoje, eu falei: "Ó, resolvi todos, mas tem um novo agora, eu criei um novo", entendeu? Sai um, entra mais três, Entrou né? outro, então agora eu tenho que focar nessa outra coisa. Eu acho que é isso, é movimento. De livro, eu tô lendo um livro que chama Founder versus Investor. Não sei se você já ouviu falar, é tipo Não. é uma founder e um investidor falando da mesma interação dos 2 ângulos. Tá.
sabe? Uma coisa que já Terapia, existia há muito crer, tempo. tipo, Não, eles falam assim, lembra quando você veio fazer seu primeiro pitch? Você falou tal coisa. Aí ele não falou pra ela, velho. Ele fala, eu achei tal. Ele, tipo, abre assim, sabe? entende a dinâmica entre eles, assim. Abre, conta coisas de cláusulas, porque isso é uma outra questão, né? Cláusulas, advogado. Está caro errar isso aí, né? É, Eu não tinha dinheiro pra pagar advogado, eu paguei pra ele ler o Google Doc e comentar o Google Doc, falando isso aqui, presta atenção, eu falei, você não vai na reunião comigo, mas eu preciso de uma pessoa boa. Se cercar de pessoas boas. é. Se você for a pessoa que menos sabe na sala, eu prefiro do que ter uma pessoa que eu não vou perceber que o gap é muito grande, mas eu também não vou crescer muito. Eu gosto de gap grande, entendeu? Já um gap a gente vai. E não é o que o médico tá acostumado, assim, né? Assim, tá acostumado, em geral, tá com as pessoas mais sêniores, mas talvez em outros termos, O médico, assim, ele né? tá sempre estudando, né? É, Ele tá sempre estudando, ele tá sempre vendo coisas novas. Eu acho que talvez a ficar mais confortável com outros assuntos, né? Em que ele perceba aquele gap, né? É que o médico, assim, estuda muito, né? Estuda pelo menos 12 anos de formação, com residência. é. Eles E agora, falam então, né, parece que acho que só aumenta e as pessoas, né, o paciente também tem muita informação, já vem com muita convicção, então você é testado o tempo inteiro, tá ficando Às mais vezes é complexo, né? agressivo, É, é difícil. é. Mas assim, a gente nunca tá, eu acho que a gente nunca tá pronto. A gente tá sempre aprendendo. Legal, sensacional, Scarlett. Parabéns aí. Muito obrigada. Acho que com certeza é inspiração para muita gente, para muito médico, muito empreendedor, né? Se jogou aí, acho que realizou muita coisa na pandemia, né? Não ficou em casa, falou, tô em casa, mas eu vou atender um monte de gente, conseguiu atender muita gente, criou coisas, eu acho que é uma inspiração, e eu também fui aprendendo ao longo do tempo a duras penas de você abraçar um pouco esse desconhecido, né? Se acostumar um pouco com a zona do desconforto e aliar o que você tem de conhecimento médico para essas outras áreas, né? Acho que os médicos de destaque, seja empreendendo, vamos dizer, fora da medicina do consultório, ou mesmo os que empreendem dentro do consultório e têm muito sucesso, é esses que abraçam coisas diferentes, querem conhecer outras coisas, né? E aí, no final, uma coisa ajuda a outra, né? O teu playbook de aprendizado como médico ali, o protocolo, ele serve para você criar protocolos para outras coisas, né? Seja para marketing, comunicação, e você aprender outras coisas também te ajuda como um bom médico, né? A gente vê isso aqui. Então, enfim, com certeza vai inspirar muita gente aí. À Enfim, disposição. acho que é legal a gente estar precisando cada vez mais de startups na área da saúde, né? Então, querendo desbravar, fazer coisas diferentes. Acho que mulheres também liderando startups é um negócio também que é super raro da gente ver. Então, acho que é muito legal médica, né? Mulher liderando startup, indo pela segunda vez. A gente no Brasil está começando a ver empreendedores que estão pela segunda vez. Então, aí fica de exemplo para um monte de gente aí. Parabéns e obrigado pelo papo. Eu te agradeço. E muito obrigada e vida longa, Livance. Isso aí.